Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Em Dragon Ball com o Sistema. Capítulo 11. Durante sua viagem pelo universo nos últimos 8 anos, ele pisou em inúmeros planetas, mas não encontrou um oponente digno o suficiente para lutar com sua força total. Nenhum estava no nível de Goku ou Gohan. Inesperadamente, retornar à Terra desta vez lhe deu a oportunidade de uma batalha emocionante mais uma vez. Uau! Uau! Suas figuras se entrelaçavam continuamente em uma luta, parecendo raios de luzes douradas colidindo. Bang! 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 Explosões sonicas ecoavam continuamente no céu, deixando crateras profundas no chão. Isso é incrível! Como Goten treinou para conseguir isso? Kuririn exclamou, completamente perplexo. Pensar que é realmente possível chegar a esse nível na idade dele. Kuririn se esforçou para acompanhar a velocidade dos movimentos deles, mas estava claro que a força atual de Goten não era menor que a de Goku. Talvez nesta batalha, Goten tivesse uma chance de vitória. Vamos! Goten, você consegue! O destino deste planeta está sobre seus ombros. Kuririn silenciosamente torceu por Goten, sentindo-se impotente enquanto observava a intensa batalha se desenrolar. Mesmo depois de se transformar em um androide e ter força além dos androides originais, ele ainda estava indefeso diante de Cell perfeito. A cada minuto que passava, a batalha entre Goten e Cell se intensificava. Desde o início, depois de depender de manobras evasivas para evitar ataques, ambos agora lutavam corpo a corpo. Bang! 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 Seus punhos colidiam implacavelmente, seus cotovelos e joelhos se tornavam armas afiadas para ataques. À medida que a batalha avançava, ambos os combatentes apresentavam ferimentos de gravidade variável. Estrondo! Estrondo! Outra colisão poderosa sacudiu a terra violentamente. Goten e Cell recuaram várias centenas de metros. Baque! Baque! O corpo de Goten caiu no chão, e ele cambaleou para trás vários passos em sucessão. O chão duro deixou várias pegadas claras antes que ele finalmente parasse sua retirada. Seu uniforme de combate estava em farrapos, e havia uma mancha de sangue no canto da boca. Cell não estava se saindo melhor, e tinha hematomas de vários graus pelo corpo. Claramente, os ataques de Goten não foram totalmente ineficazes. Goten, você está bem? Kuririn perguntou apressadamente preocupado. Estou bem. Goten respondeu balançando a cabeça. A força de Cell era ridiculamente forte. Mesmo antes de assumir sua forma Super Perfect Cell, seu poder era imenso. Se Cell liberasse todo o seu poder, lidar com ele exigiria que Goten recorresse ao instinto superior. Muito impressionante, pirralho. Cell comentou, limpando o sangue roxo da boca. Apesar da dor, seus olhos brilhavam de excitação. Você é o primeiro oponente que me fez sentir dor depois de Gohan. Já fazia 8 anos desde a última vez que ele vivenciou uma batalha tão emocionante. Ah! Goten cerrou o punho firmemente. Com um rugido retumbante, ele começou a levantar sua aura novamente. Chamas de aura dourada irromperam de seu corpo instantaneamente. Neste momento, o cabelo e o corpo de Goten emanaram um halo dourado, indicando que ele havia atingido o limite do poder total do Super Saiyajin. Ele estava a apenas um passo de chegar ao Super Saiyajin 2, mas esse pequeno passo provou ser um desafio. Ah! Cell também rugiu, e um halo roxo emanou instantaneamente de todo o seu corpo. Neste momento, a aura de ambos os lutadores havia mais uma vez alcançado um equilíbrio. Acelerando. Sem perder tempo, eles correram um em direção ao outro. Estrondo. O punho de Cell atingiu Goten com força no queixo, fazendo seu corpo voar. No entanto, em um rápido contra-ataque, o joelho de Goten acertou o queixo de Cell, fazendo com que ambos voassem de cabeça para baixo. Uau! Uau! Bang! 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 A troca intensa deles continuou com socos e chutes rápidos, deixando Kuririn incapaz de discernir seus movimentos ou mesmo suas pós-imagens. Esse tipo de combate acalorado persistiu por 5 minutos. Goten estava coberto de hematomas. Estrondo. Outro som abafado ecoou quando o chute de Cell fez Goten voar. Apesar de possuir a mesma força de Goku há 8 anos, Goten ainda não conseguia igualar o poder de Cell. Estrondo. Um enorme buraco foi aberto no chão com o impacto de Goten. Goten! A expressão de Kuririn mudou. Era evidente que mesmo com sua força, Goten não era páreo para Cell. Maldito bastardo! Kuririn gritou com raiva. Eu nunca vou te perdoar. Mesmo se ele morresse hoje, ele garantiria que Cell caísse diante de Goten. Talvez na vida após a morte, ele pudesse explicar a Goku que ele deu tudo de si para proteger seu filho. Kameame. Com um rugido raivoso, Kuririn juntou as mãos, reunindo energia para Kamehameha. A energia azul crepitava com tanto poder que até o ar ao redor era comprimido e fazia barulhos estranhos. Ah! Então, ele disparou a onda de Ki diretamente em Cell, mas Cell a dispensou com um olhar. Seu idiota! Você acha que esse tipo de truque vai funcionar comigo? O tapa de Cell desviou a onda de Ki sem esforço. Na verdade, a força de Kuririn naquela época já era muito boa, mas comparado com Cell, a diferença entre eles era muito grande. Uau! Após desviar facilmente da onda de Ki, o corpo de Cell apareceu na frente de Kuririn como um espectro e desferiu um poderoso uppercut em seu abdômen inferior. Estrondo. PFFT. Kuririn cuspiu sangue, caindo no chão em agonia. Era óbvio que ele estava com uma dor imensa. Tolos super confiantes como você me entediam. Agora é hora de você se reunir com Goku e os outros.
Isso é tudo para o jogo de hoje. Cell declarou friamente, seu comportamento mudando de brincalhão para resolução gelada. Com Kuririn e Goten incapacitados, a diversão acabou. Era hora de dar um fim a essa batalha tediosa. Capítulo 12. Enquanto Cell falava, uma bola de energia roxa condensou-se de sua palma, estalando com um poder ameaçador. Com precisão, ele mirou diretamente no corpo vulnerável de Kuririn. Se acertasse com a força de luta esgotada de Kuririn, o ataque seria letal. Apesar de ter sido transformado por Bulma, Kuririn só poderia ser chamado de androide no nome. Devido a circunstâncias precipitadas, o que ele abrigava dentro de si era apenas o dispositivo de energia ilimitada, sem nenhuma modificação em seu corpo. G. Goten, viva! Você é a esperança da Terra, você deve viver. Kuririn podia naturalmente sentir o fim iminente de sua vida. Quando a bola de energia de Cell caísse, isso marcaria os momentos finais de sua vida. Naquele instante desesperado, seu olhar encontrou o de Goten, seus olhos traíram uma mistura de medo e desespero. Foi um momento crucial, ressaltado pela firme determinação de Kuririn enquanto ele se dirigia a Goten em um tom que não permitia discussão. Pare de sonhar acordado, anão careca. Nenhum de vocês sobreviverá hoje, e este planeta junto com seus habitantes serão completamente destruídos por mim. De agora em diante, desapareça para sempre deste universo. Cell disse com um olhar de desdém. Neste universo ninguém mais poderia detê-lo. Então, a bola de energia explodiu. Krillin, trovejou a voz de Goten cheia de angústia e desespero. Apesar de seus próprios ferimentos, ele se lançou em direção a Kuririn como uma flecha disparada da corda do arco. Desde que transmigrou para o mundo de Dragon Ball, Goten encontrou apenas um punhado de indivíduos. Além de sua mãe Xixi, a pessoa com quem ele compartilhava o vínculo mais forte era Kuririn, que esteve com ele por um ano inteiro na Câmara do Tempo Hiperbólica. Ele se recusou a permitir que Kuririn morresse daquele jeito. Estrondo. A bola de energia explodiu com uma força devastadora, abrindo uma enorme cratera no chão, fazendo os corpos de Goten e Kuririn voarem. Dor intensa surgiu por todo o corpo de Goten. Neste momento, Kuririn havia perdido completamente a consciência. Ridículo. Mesmo em seu estado enfraquecido, você se apega ao seu fraco senso de camaradagem e acha que pode resistir a mim. Cell cuspiu suas palavras pingando desprezo. Surpreendentemente, aquele pirralho tomou a iniciativa de proteger o anão careca da enxurrada de ataques. O que eu mais odeio é sua pretensão, ele acrescentou, com a voz cheia de desprezo. Isso enfureceu Cell ainda mais. Ele entrou em ação, seu dedo indicador se estendendo enquanto ele conjurava uma enorme bola de energia dourada, reminiscente das bombas destruidoras de planetas empregadas por Freeza. Pirralho, acabou. Ele tinha certeza de que esse ataque não apenas destruiria esse pirralho e Kuririn, mas também apagaria a existência do planeta inteiro. Pirralho, careca, diga adeus a este mundo lindo. Ha 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 ha. As palavras zombeteiras de Cell ecoaram, acompanhadas por sua risada maníaca. Com um sorriso sinistro, ele liberou a bomba destruidora de planetas da ponta do dedo, arremessando-a em direção a Goten e Kuririn com intenção mortal. Droga! Eu tenho que usar Ultra Instinct? Goten murmurou para si mesmo, pesando suas opções. Embora com instinto superior eu possa matar Cell em um instante, temo que não serei capaz de usar esta oportunidade para chegar ao Super Saiyajin 2. Enquanto a bomba destruidora de planetas descia rapidamente, Goten sentiu uma onda de incerteza e frustração. Ele possuía o poder de acessar o Ultra Instinct à vontade, e uma vez que ele usasse o Ultra Instinct, ele poderia facilmente matar Cell em segundos. Ele continuou evitando usar o instinto superior porque queria usar a batalha com Cell para chegar à forma de Super Saiyajin 2. Este momento apresentou uma oportunidade privilegiada para um avanço, alimentado pelas emoções intensas da batalha. Se ele perdesse esta oportunidade, ele não sabia quanto tempo teria que esperar. Justo quando Goten estava lutando internamente com a decisão, a bola de energia já estava a menos de 10 metros do chão. A pressão aterrorizante transformou as montanhas ao redor em pó. O solo também começou a rachar e desmoronar rapidamente. A poeira cobria o ar, e os ventos uivantes projetavam a cena do fim do mundo. Pode vir. Com determinação estampada no rosto, Goten se preparou para a aposta, pronto para enfrentar a catástrofe iminente de frente, sem depender do Ultra Instinto. Apesar dos ferimentos, ele se manteve firme, agarrando o chão com toda a sua força. A força bruta da bomba destruidora de planetas provou ser esmagadora, ameaçando dominá-lo apesar de seus melhores esforços, a menos que ele conseguisse passar. Estrondo. À medida que a bomba destruidora do planeta caía rapidamente, o solo começou a entrar em colapso continuamente. O mundo inteiro tremeu violentamente. Com um sorriso maroto, Cell cruzou as mãos sobre o peito, esperando ansiosamente o espetáculo da explosão do planeta. Para ele, a explosão iminente prometia ser uma exibição de tirar o fôlego de fogos de artifício cósmicos, um belo fim para um mundo insignificante. Depois que todos na Terra sentiram o choque terrível, eles pareciam estar cientes da chegada do fim. Todos tremiam de medo. Os meios de comunicação clamavam por respostas, voltando-se para o Senhor Satã em busca de uma solução, pedindo-lhe que resolvesse a crise da Terra. Mas depois de ver o poder do monstro Cell há 8 anos, o atual Satã há muito tempo estava assustado. O campeão antes orgulhoso agora se encolhia de medo, dividido entre seu desejo por fama e a ameaça muito real à sua vida. No campo de batalha, um enorme abismo apareceu, engolindo os corpos de Goten e Kuririn sem deixar vestígios. Estrondo.
De repente, todo o chão começou a tremer com mais violência. Nesse momento, nuvens ameaçadoras no céu começaram a se mover rapidamente. O quê? O que está acontecendo? A aura daquele garoto está ficando mais forte. No momento, Cell sentiu que algo estava errado. A presença enfraquecida de Gotham de antes estava disparando, e uma sensação inquietante roía essa boca do estômago. Você está brincando? Como isso é possível? O poder estava crescendo exponencialmente, e esse crescimento era surpreendente. Estrondo. Estalo. De repente, arcos azuis de eletricidade estalaram pelo chão, sua dança errática prevendo uma desgraça iminente. O desconforto de Cell aumentou quando ele percebeu que o problema estava se formando. Parece que algo ruim vai acontecer a seguir. Justo quando Cell estava extremamente chocado e perturbado, do abismo escuro no chão, uma luz dourada ofuscante irrompeu. A enorme bomba destruidora de planetas realmente começou a se mover para cima. Farfalhar. Estrondo. Ao mesmo tempo foi acompanhado pelo som de chamas de aura farfalhantes e relâmpagos crepitantes. Sob a expressão chocada e confusa de Cell, Gotham emergiu, seu comportamento transformado, segurando a bomba em uma mão e Kuririn, que já estava inconsciente na outra. Em uma impressionante demonstração de poder, Gotham ascendeu ao Super Saiyajin 2. Ele estava alto, com os olhos semicerrados, exalando uma aura de determinação e resolução, cercado por chamas de aura dourada e crepitando com energia elétrica. Foi uma transformação que marcou um novo capítulo na batalha contra Cell. Capítulo 13. Droga. Esse olhar. Cell murmurou, sua expressão escurecendo enquanto observava a transformação de Gotham. É exatamente o mesmo que Gohan há 8 anos. Esse cara usou a pressão que eu dei a ele para quebrar seus limites? Uma sensação de mau presságio tomou conta de Cell. Ele inicialmente havia considerado Gotham como um mero brinquedo, um brinquedo descartável para ser descartado à vontade. No entanto, em uma reviravolta surpreendente, o garoto havia superado suas próprias limitações, tornando-se uma força a ser reconhecida. Talvez sua força atual fosse comparável à de Gohan naquela época. Embora Cell permanecesse confiante em sua habilidade de emergir vitorioso, afinal, ele havia derrotado Gohan antes e poderia fazê-lo novamente. E durante os últimos 8 anos, mesmo que ele não tenha treinado muito, sua força melhorou muito em comparação a antes. Nesse momento, Kuririn também saiu de seu estado inconsciente. Ele abriu os olhos em transe, e então contemplou a visão eletrizante de Gotham. Arcos elétricos azuis tremeluziam ao redor dele, uma visão muito familiar para Kuririn. Era uma forma que lembrava a de Gohan, a mesma forma que quase erradicou Cell uma vez. É incrível. Kuririn murmurou, sua voz cheia de espanto e admiração. Gotham, você finalmente quebrou seus limites. Neste momento, Kuririn estava extremamente fraco, mas também extremamente excitado. Ele já havia se resignado à morte, apenas para ser inesperadamente salvo pelo novo poder de Gotham. Talvez isso tenha sido uma bênção e uma maldição. Krillin-san, tire um momento para descansar agora. Esta batalha vai acabar em breve. Gotham instruiu, seu tom indiferente enquanto gentilmente empurrava Kuririn para o lado. Com um movimento rápido, ele depositou a forma flácida de Kuririn no chão. Então, seu olhar indiferente se voltou para Cell. Você realmente acredita que ao quebrar seus limites e atingir essa forma, você está qualificado para ser meu oponente? Um sorriso irônico surgiu nos lábios de Cell enquanto ele retrucava. Eu poderia muito bem lhe dizer que seu irmão mais velho Gohan também quebrou essa forma, apenas para encontrar sua morte em minhas mãos. Claro, você não é exceção. Apesar de uma surpresa momentânea, a confiança de Cell permaneceu inabalável. Embora essa forma possa ter representado uma ameaça a ele 8 anos atrás, ele estava certo de sua capacidade de prevalecer contra Gotham agora. 8 anos atrás, Cell havia facilmente despachado Gohan explorando a vulnerabilidade do jovem guerreiro. Foram as ações imprudentes de Vegeta que finalmente selaram o destino de Gohan. O braço de Gohan foi gravemente ferido enquanto tentava salvar Vegeta. Se não fosse por essa intervenção, Cell sabia que o resultado teria sido diferente. Mas agora era completamente diferente. Naqueles 8 anos, mesmo que ele não tenha treinado muito seriamente, o poder de Cell só cresceu. E foi mais do que o suficiente para matar esse pirralho que tinha acabado de passar. É mesmo? Não tenha tanta certeza, Cell. A voz de Gotham era tão fria quanto seu olhar. Eu disse há muito tempo que você está condenado a morrer pelas minhas mãos. No momento em que a voz caiu, Gotham desapareceu de vista, deixando apenas uma fugaz imagem residual para trás. Num piscar de olhos, ele reapareceu diante de Cell, desferindo um percute devastador com força inflexível. Estrondo. O golpe atingiu Cell antes que ele pudesse reagir, enviando ondas de agonia por seu corpo. PFFT. Sangue roxo jorrou de sua boca enquanto ele era arremessado pelo ar, com a descrença estampada em suas feições. Atordoado e cambaleando pelo ataque inesperado, Cell agarrou seu abdômen, ainda aparentemente incrédulo que o novo poder de Gotham excedia até mesmo o de Gohan em seu auge. Mas, droga, como isso é possível? Esse pirralho fedorento é mais forte do que Gohan era naquela época. A descrença de Cell era palpável, seu rosto contorcido em choque e incerteza. E diferente de Gohan, esse garoto era muito decidido. Ele não perdeu tempo em lançar outro ataque implacável, negando a Cell até mesmo um momento de trégua. Uau! Com um movimento rápido, a forma de Gotham ficou borrada mais uma vez, executando uma rápida volta de 360 graus antes de desferir um forte chute giratório no pescoço de Cell. Estrondo.
O corpo de Cell caiu diretamente no chão, criando um enorme buraco nele. Ah! Sem hesitar, Goten disparou uma saraivada de ondas de energia com ambas as mãos. Bum, 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 estrondo. Explosões ecoaram pelo campo de batalha enquanto o chão tremia violentamente, nuvens em forma de cogumelo subiam no céu como imponentes monumentos de destruição. Goten sabia muito bem que seu ataque sozinho não seria o bastante para derrotar Cell. Mesmo com seu novo poder como um Super Saiyajin 2, derrotar essa ameaça bioengenheirada seria uma tarefa formidável. Mas ele havia alcançado seu objetivo primário. Ele não usou Ultra Instinct antes. O propósito principal era usar a opressão e a crise trazidas por Cell para romper seu limite e se tornar Super Saiyajin 2. Com isso feito, a existência de Cell perdeu seu valor, portanto não havia mais necessidade de sua existência. Estrondo. A terra tremeu mais uma vez, relâmpagos azuis crepitando ameaçadoramente. Ah, sim. O rugido desafiador de Cell perfurou o ar enquanto o chão se partia e fissurava como uma teia de aranha. Uau! Cell irrompeu do chão, impulsionado por pura determinação e fúria. A batalha estava longe de terminar. Cell havia liberado seu poder total, envolto em chamas de aura douradas como jatos e arcos elétricos azuis crepitantes. Ele havia se transformado em sua forma Super Perfect Cell, semelhante à transformação Super Saiyan 2. Pirralho. Cell rosnou por entre os dentes, sua voz cheia de dor e fúria. Faz muitos anos que ninguém me fez sentir tanta dor. Você realmente me surpreendeu e me deixou com raiva. Vou deixar você ter um gostinho do medo que é mais assustador que o inferno. Cell cerrou os punhos, e as chamas de aura dourada ao redor de seu corpo se tornaram mais violentas. O relâmpago azul brilhou como pequenas cobras nas chamas douradas. Estalo. Sua aura se intensificou. Mesmo assim, Goten permaneceu imperturbável. É mesmo, ele respondeu calmamente. Não seja tão presunçoso, Cell. Embora seu poder seja formidável, mesmo no meu estado atual seria desafiador derrotá-lo. Mas Goten continuou seu tom resoluto. Meu objetivo em enfrentá-lo foi alcançado. Não há necessidade de prolongar esta batalha mais. Em seguida, vou apagar você completamente em um instante. Após dizer essas palavras, a forma de Goten reverteu de Super Saiyajin 2 para seu estado normal, deixando Cell e Kuririn perplexos com sua decisão repentina. Eles não entenderam a abordagem de Goten de forma alguma. Para derrotar Cell, a transformação Super Saiyajin 2 parecia sua melhor chance de vitória. Mas agora ele havia saído da forma de Super Saiyajin 2. O que esse cara estava tentando fazer? Capítulo 14. Ah? Cell estava incrédulo enquanto olhava para Goten, sua mente a mil com incredulidade. Esse garoto é realmente tão tolo? Ele se perguntou, seus pensamentos oscilando entre confusão e diversão. Ou ele estava tão assustado com meu poder avassalador que perdeu a vontade de lutar? Para Cell, a decisão de Goten de abandonar a transformação Super Saiyajin 2 parecia completamente sem sentido. Era a melhor chance deles de derrotá-lo, e ainda assim, Goten havia escolhido renunciar a ela voluntariamente. Isso foi um comportamento completamente tolo aos olhos dele. Ah. Ao lado, depois de ficar atordoado por um momento, Cell de repente começou a rir loucamente. O pirralho na frente dele tinha um potencial muito bom, mas sua personalidade era muito mais arrogante do que Goku e Gohan. Depois de sair da transformação, ele ainda queria matá-lo num piscar de olhos, era simplesmente um sonho. Não seja bobo, Goten. Você não pode ser descuidado agora. Kuririn insistiu, sua voz cheia de urgência. Apresse-se e volte para sua forma anterior, ou você não terá chance contra Cell. Em condições normais, Cell definitivamente seria capaz de matar Goten em um instante. Mas Goten não deu atenção ao aviso de Kuririn ou à risada de Cell. Este jogo tinha se tornado cansativo, e ele não tinha interesse em prolongá-lo mais. Chega de brincadeiras, pirralho, perdi o interesse agora. Já que você busca morte, então eu vou te ajudar. Cell falou, não querendo mais continuar brincando com Goten agora. Por alguma razão, um sentimento de inquietação permanecia em seu coração. Ele sentiu que algo poderia dar errado se continuasse brincando por muito tempo. Assim como quando lidou com Gohan, ele quase foi morto. Ah! No momento em que a voz de Cell caiu, ele se lançou em direção a Goten e explodiu com um soco pesado. Ele não se conteve dessa vez e usou toda a sua força. Sua velocidade também aumentou ao extremo em um instante. Mesmo se Goten estivesse em sua forma Super Saiyajin, ele não seria capaz de resistir a esse ataque. Acabou. O coração de Kuririn afundou enquanto ele assistia. Ele não conseguia entender por que Goten faria isso. Ele obviamente tinha rompido para a transformação Super Saiyajin 2 e alcançado a força que Gohan havia alcançado antes. Mas por que ele de repente desistiria da resistência? Nesse caso, a Terra estava completamente sem esperança. Morra! Cell rugiu e riu loucamente. Depois de matar o pirralho na frente dele, ninguém no mundo seria capaz de pará-lo. Assim que o punho de Cell se fechou em seu alvo, Goten fez algo inesperado. Ele fechou os olhos de repente e moveu seu corpo ligeiramente, evitando o golpe por meros centímetros. Ao mesmo tempo, uma aura prateada surgiu ao redor do corpo. O quê? Cell estava incrédulo. Não. Impossível. Como esse pirralho pôde escapar do meu ataque? Goten havia abandonado o poder da transformação Super Saiyajin, mas de alguma forma conseguiu desviar do ataque com facilidade. Isso desafiava toda a lógica, deixando Cell em choque e confusão. Agite! Quase ao mesmo tempo, os olhos de Goten se abriram de repente. Um crescente prateado brilhou em seus olhos.
Imediatamente depois, uma luz prateada irradiou repentinamente de todo o corpo. A temperatura do ambiente aumentou repentinamente em um instante. Ao mesmo tempo, a luz prateada formou um feixe de luz que perfurou diretamente o céu e subiu em direção ao céu. O quê? O que é isso? A voz de Cell tremeu de medo enquanto ele cambaleava para trás, sua mente girando em descrença. Será que esta pode ser uma forma superior de transformação Saiyajin? Impossível, absolutamente impossível. Como esse pirralho poderia compreender um nível mais alto de transformação Saiyajin? A própria ideia parecia inconcebível, mas a evidência diante dele era inegável. Sua percepção aguçada o fez perceber que Goten diante dele era muito perigoso agora. Talvez, como ele afirmou antes, ele possuísse o poder de eliminar Cell em um instante. Isso é, o que está acontecendo? Aura prateada? Também a transformação de Saiyajin? Kuririn também ao lado ficou completamente perplexo. Ele nunca tinha testemunhado tal aura antes. Todas as transformações Saiyan que ele tinha visto antes tinham uma aura dourada ao redor do indivíduo transformado. Mas atualmente, Goten estava envolto em chamas de aura prateadas. E eu não consigo sentir o Ki de Goten. O que exatamente está acontecendo? Ao mesmo tempo, ele também sentiu que a assinatura energética de Goten havia desaparecido completamente. Ele não conseguia senti-la de forma alguma. Era como se Goten tivesse se transformado em um androide, completamente desprovido de qualquer assinatura de Ki. Isso era muito estranho. Quando Cell e Kuririn estavam em choque, o raio de luz prateado começou a se dissipar aos poucos, e a figura de Goten apareceu na frente dos dois novamente. Seu corpo ainda estava cercado por um brilho prateado sobrenatural. Este era o Ultra Instinct. Sign? O ar estava cheio de tensão. Uma sensação avassaladora de presságio tomou conta do campo de batalha. Os olhos de Goten estavam calmos e resolutos. Eles exalavam uma sensação de opressão que colocava medo nos corações de todos que o contemplavam. Desta vez, ele tinha a intenção de eliminar Cell em um instante. Diante de tal poder avassalador, o coração de Cell foi instantaneamente cercado por um medo sem fim. Ele sentiu como se a morte o tivesse envolvido. Droga! Eu me recuso a acreditar em tal absurdo. Cell cerrou os dentes com força. Ele se sentia como se estivesse em uma ilusão. Ele se recusava a aceitar que estava sentindo medo. Ah! Com um rugido suprimindo o medo em seu coração, Cell correu diretamente para Goten. Mas antes que ele pudesse dar um único passo, o punho de Goten colidiu com seu peito com força devastadora, perfurando sua carne e deixando para trás uma ferida aberta. Acabou Cell. Goten declarou, sua voz desprovida de emoção enquanto ele liberava uma poderosa onda de energia que envolveu Cell em um clarão de luz ofuscante. Em um instante a forma de Cell foi consumida pela explosão e seu corpo se desintegrou. Bang! Droga! Tudo que restou foi uma cabeça decepada que caiu no chão, olhos arregalados de horror e descrença. No entanto, sua força vital rapidamente desapareceu. Capítulo 15. Sei. Cell foi realmente eliminado? Naquele momento, Kuririn ficou atônito enquanto estava deitado no chão, lutando para encontrar palavras para expressar o choque e a excitação em seu coração. Ele inicialmente assumiu que Goten havia retornado da transformação Super Saiyajin por sentir a força de Cell e decidiu se render, apenas para testemunhar a derrota instantânea de Cell após sua transformação em uma forma ainda mais poderosa. Aquele garoto, Kuririn comentou com um sorriso irônico, com uma força dessas, ele me deixou nervoso o tempo todo. Apesar de sua apreensão inicial, Kuririn não pôde deixar de se sentir aliviado e muito feliz com o resultado. Se Goten tivesse mostrado sua força desde o começo, Cell teria sido morto há muito tempo. Jin. Parabéns ao anfitrião por pegar as habilidades de Cell e 100 milhões de poder de combate básico. Nesse momento, o anúncio do sistema rapidamente ecoou em sua mente. Goten também não se sentiu muito surpreso com isso. Ele entendeu que lutar contra oponentes mais fortes renderia recompensas maiores. Quanto às habilidades de Cell, elas não tinham muita utilidade para ele. O arsenal de habilidades de Cell pode ter sido diverso, mas não ofereceu nenhuma vantagem significativa em combate. O único aspecto notável foi sua habilidade de regeneração, embora empalidecesse em comparação à habilidade regenerativa de Majin Buu. Com a batalha terminada, Goten escolheu sair do modo Ultra Instinct, pois colocava muita pressão em seu corpo. Ele não conseguia segurar por muito tempo naquele modo. Após sair do Ultra Instinct, uma sensação de formigamento atingiu seu corpo instantaneamente. Ele imediatamente comeu um feijão senzu para evitar as repercussões da enorme tensão que a transformação havia colocado em seu corpo. Nesse momento, o som de um helicóptero soou de repente no céu. Zumbido estrondoso. Logo um helicóptero apareceu na visão de Goten, adornado com a insígnia de uma renomada emissora de TV. Goten não se preocupou em prestar atenção nesses caras e se concentrou em ajudar Kuririn, oferecendo-lhe a última semente de senzu para acelerar sua recuperação. Goten, que forma era essa que você assumiu? Era outra transformação Saiyajin? Foi incrível. Você conseguiu matar Cell em um instante. Kuririn olhou para Goten em choque, excitação e admiração enquanto perguntava a Goten sobre sua transformação recente. Não, essa não é uma transformação típica de Saiyajin, Goten explicou balançando a cabeça. É mais um estado de ser, mas eu não o domino completamente. É incrivelmente desgastante de manter, então geralmente não é adequado para uso. Ao ouvir a explicação de Goten, Kuririn ficou ainda mais surpreso. Goten foi capaz de criar uma habilidade tão poderosa sozinho, sem a orientação de ninguém. Esse tipo de talento era uma prova do potencial extraordinário de Goten.
Enquanto isso, o helicóptero chegou perto do campo de batalha. Kuririn deu uma olhada no helicóptero acima de sua cabeça e ficou enojado com eles. Esses caras desprezíveis estão fazendo isso de novo. Para ele, esses indivíduos só sabiam rastejar e cantar louvores àquele idiota Satã todos os dias. Agora eles estavam de volta para se juntar ao espetáculo mais uma vez. O helicóptero pousou, todos a bordo do helicóptero ficaram imensamente chocados ao testemunhar o resultado da batalha. Que tipo de batalha foi essa que poderia destruir um lugar como esse? Não é de se admirar que a terra tenha tremido tão violentamente agora. Poucos minutos depois, 5 ou 6 pessoas desceram do helicóptero. Entre eles havia uma figura muito familiar, ostentando um bigode selvagem e cabelos cacheados e rebeldes. Ele estava vestido com seu casaco característico com um cinto dourado preso na cintura. Este indivíduo excêntrico não era outro senão o mundialmente famoso Senhor Satã, autoproclamado salvador do mundo. De acordo com as notícias anteriores divulgadas pela mídia, depois que o jovem delinquente loiro e seus companheiros foram derrotados há 8 anos, Cell planejou originalmente destruir a Terra, e foi o Senhor Satã quem assustou Cell. Claro, não era verdade, foi o que Satã disse à mídia. Assim, aos olhos dos humanos, ele se tornou o salvador da Terra. Onde está Cell? Onde está Cell? Assim que ele saiu do helicóptero, ele olhou ao redor procurando por Cell e perguntou com uma voz calma, mas ele estava em pânico internamente. Senhor Satã, olhe, tem 2 pessoas ali, elas parecem muito familiares. O fotógrafo imediatamente apontou para Kuririn e Goten, e disse surpreso. Assim, eu me lembro deles. Eu os vi há 8 anos quando eu estava lutando contra Cell. Quando Satã viu Kuririn e Goten, seu corpo inteiro enrijeceu de medo. Aqueles caras não foram mortos pelo Cell. Como eles voltaram à vida? Se esses 2 revelassem a verdade sobre o que aconteceu todos aqueles anos atrás, seu status como salvador da Terra estaria em risco. Oh não, é horrível. Meu estômago. Não consigo, meu café da manhã está me incomodando. Dói, não, vou ter que voltar, agora mesmo. Satã rapidamente inventou uma desculpa. Ele fingiu uma dor de estômago repentina, uma desculpa bem ensaiada para fugir de situações difíceis. Senhor Satã, estávamos preocupados que você tivesse dor de estômago, então já preparamos um banheiro portátil no local. Mas seu plano foi rapidamente contrariado por sua atenciosa comitiva, que já havia preparado uma solução conveniente. Para eles, Satã sempre teria dor de estômago quando se tratava de um evento importante. Eles já estavam acostumados com isso há muito tempo e já tinham se preparado para isso. Pego de surpresa pelo raciocínio rápido deles, Satã ficou atordoado e de repente ficou sem palavras. Sinto que fui enganado por esses caras. No final, ele não teve escolha a não ser encarar a situação e andar na frente de Goten e Kuririn. TCH. É esse cara desprezível de novo. Kuririn olhou para Satã se aproximando e disse em voz baixa. Da última vez, ele levou crédito pela luta em que o sacrifício de Goku e Gohan repeliu Cell e se retratou como um salvador. E agora ele quer levar todo o crédito de novo. De novo não. Foi muita sorte que esse cara não tenha sido morto na batalha anterior. Kuririn expressou seu desgosto pelas palhaçadas descaradas de Satã. Embora Goku e os outros não se importassem com essas coisas, Kuririn ficou muito bravo com seu comportamento desprezível. Goten levantou as sobrancelhas ligeiramente. Apesar do papel cômico do personagem em Dragon Ball, foi de fato um ato desprezível levar o crédito pelos sacrifícios feitos por outros. Suas ações deixaram um gosto amargo em sua boca. Ele não gostou muito do personagem Satã. Capítulo 16. O coração de Satã disparou e ele de repente começou a suar frio ao encarar as expressões nada acolhedoras de Goten e Kuririn. Afinal, ele havia roubado descaradamente a glória que eles tinham direito 8 anos atrás, e apesar de sua casca grossa, ele não conseguia se livrar da preocupação e do medo que agora o dominavam. No fundo, ele sabia melhor do que ninguém o verdadeiro poder dos indivíduos que estavam diante dele, apesar de suas alegações públicas de que seus feitos eram meras ilusões, um monte de truques. Ele entendia que suas habilidades superavam em muito qualquer engano que ele pudesse conjurar. Assim como Satã estava perdido sobre como abordar Goten e Kuririn, seu olhar caiu sobre a cabeça decepada de Cell. Instantaneamente sua expressão mudou de hesitação para puro êxtase. Com Cell derrotado, ele não precisou enfrentar aquela entidade monstruosa em batalha. Essa foi definitivamente uma ótima notícia para ele. Quanto a eles, ele poderia recuar e inventar outra história. Cell, está morto? É realmente o Cell. Ele olhou para a cabeça decapitada no chão e exclamou com grande excitação. Então, ele imediatamente acenou para os repórteres e fotógrafos que estavam não muito longe. Todos venham aqui. Cell está morto. Depois que as palavras foram ditas, vários fotógrafos e apresentadores correram até lá. O quê? O que está acontecendo? A multidão zumbiu com confusão. O Senhor Satã ainda não fez um movimento. Como Cell foi eliminado? Quem fez isso? Será que são esses 2 caras na nossa frente? Eles se perguntaram em voz alta. Tanto o apresentador quanto o cinegrafista ficaram perplexos. Enquanto a TV transmitia a cena, espectadores do mundo todo compartilhavam seu espanto. Enquanto todos assistiam com espanto, a risada estrondosa de Satã encheu o ar. Não preciso nem dizer, Satã declarou sua confiança inabalável. Claro, é tudo por minha causa. Esse cara deve ter sabido que eu estava vindo para lidar com ele, então ele estava morrendo de medo e escolheu se matar. O público comprou anzol, linha e chumbada. A alegria irrompeu, e cânticos de Satã.
Satan! Ecoaram pelo planeta. Esse bastardo é realmente desprezível. A voz de Kuririn pingava desdém enquanto ele observava as palhaçadas de Satan se desenrolarem. O homem estava roubando crédito descaradamente mais uma vez e Kuririn havia atingido seu limite. Ele quer levar todo o crédito por isso. Goten, você não pode mais permitir que ele haja assim. Eu já não gosto desse cara. A frustração de Kuririn era palpável. 8 anos atrás, esse cara roubou descaradamente toda a glória que pertencia a Goku e Gohan. Seus sacrifícios pavimentaram o caminho para a paz, e ainda assim Satan se deleitou com os holofotes que pertenciam a eles. Enquanto Goku e Gohan podem ignorar tal comportamento, Kuririn não podia ignorar a injustiça. A paz duramente conquistada teve um grande custo pessoal, e ver alguém como Satan reivindicar o crédito era enfurecedor. Goten, com uma expressão determinada, deu um passo em direção a Satan. Conforme Goten se aproximava de Satan, este último começou a suar profusamente, recuando instintivamente com medo. Apesar da semelhança entre Goten e Goku, o olhar do garoto era completamente diferente. Desta vez, ele parecia ter chutado a placa de aço. Parando na frente de Satan, a expressão de Goten ficou gelada, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Senhor Satan, não me importo com suas palhaçadas passadas porque não tem nada a ver comigo. Mas o que você fez hoje me enoja, ele declarou. Mesmo que eu não me importe pessoalmente com tais assuntos, continuou Goten, se você acha que pode roubar o trabalho duro conquistado por meio do meu sacrifício, você está redondamente enganado. O rosto encharcado de suor de Satan empalideceu ainda mais. Ele não conseguia evitar sentir como se estivesse cercado por uma aura de morte, ele sentia que a qualquer momento, ele poderia ser completamente morto pelo garoto na frente dele. Aquele olhar frio de Goten era realmente assustador. Então Goten se virou para a câmera, falando ao mundo. E vocês, idiotas, ele disse, olhem bem, vocês realmente acham que um covarde desses é capaz de derrotar Cell? Pense nisso com seus cérebros de ervilha. O poder destrutivo de 8 anos atrás e a batalha atual. Você honestamente acredita que são todos truques e ilusões? As palavras de Goten cortaram o ar, desafiando a percepção da multidão. A cena se desenrolou dramaticamente. Goten, com uma expressão indiferente, aproximou-se da cabeça decepada de Cell. Em um movimento rápido, ele levantou o pé e esmagou a cabeça em pedaços. A cena perturbou os espectadores, tanto os presentes no local quanto os que assistiam pela TV. Satan, antes o centro das atenções, agora tremia de medo. O olhar gelado de Goten o atingiu. Se você continuar com seu comportamento desprezível, Goten avisou, este será seu fim. Ignorando o pânico de Satan, Goten se virou e saltou no ar, desaparecendo em um instante. Kuririn fez o mesmo. Depois que os dois desapareceram, Satan finalmente se sentiu aliviado e enxugou suor da testa. Diante do olhar aterrorizante de Goten, ele sentiu como se tivesse acabado de atravessar os portões do inferno. Parece que ele não pode mais fingir ser um salvador de agora em diante. A essa altura, Goten e Kuririn já haviam retornado à Corporação Cápsula. Kuririn não conseguiu conter sua excitação. Goten, a maneira como você lidou com isso foi tão satisfatória, ele exclamou. Ver aquele cara Satan parecendo que cagou nas calças foi bom. Você era muito legal e durão naquela época. Kuririn não tinha a bondade pura e altruísta que Goku e Gohan tinham. Ele se sentiu muito irritado e impotente depois de saber que o crédito pela paz que seus amigos conquistaram ao sacrificar suas vidas foi tirado deles por Satan. Aquele cara foi descarado por 8 anos, fingindo ser um salvador, mas agora ele não consegue mais continuar com o ato. Nesse momento, Bulma também saiu do laboratório e se juntou à conversa. Eu sempre fiquei incomodada com suas entrevistas atrevidas na TV, ela disse, promovendo aqueles feitos heróicos de derrotar Cell e vendendo vídeos comemorativos sobre isso. Já era hora de alguém colocá-lo em seu devido lugar. Ela também viu o que Goten disse para Satan através da TV ao vivo agora mesmo, e ela teve que admitir, ela se sentiu satisfeita. Ah, Goten apenas riu sem jeito. Na verdade, ele não achava Satan tão irritante. Afinal, ele era apenas uma pessoa comum, e não era qualificado para levá-lo muito a sério. Mas seu comportamento era realmente um pouco desprezível, então era necessário dar um aviso. Goten não queria continuar a discussão sobre Satan, então ele tentou mudar de assunto. Ei, Kuririn-san, ele disse, não consigo sentir seu ki de jeito nenhum. Você se transformou em um androide? Ele estava genuinamente curioso sobre o assunto. Porque depois que ele saiu da Câmara do Tempo Hiperbólica, ele não conseguiu mais sentir a presença de Kuririn. Havia poucas possibilidades para isso. Ou Kuririn morreu. Mas isso era claramente impossível, pois ele estava sentado bem na frente dele. A outra possibilidade era que Kuririn tivesse se tornado um deus ou um androide. Mas obviamente ser um deus era impossível, isso só deixava a possibilidade dele se transformar em um androide. Capítulo 17. O rosto de Bulma mudou ligeiramente quando a conversa mudou para a transformação de Kuririn em um androide. Na verdade, ela inicialmente tentou impedir Kuririn, pois era totalmente contra essa abordagem. Mas Kuririn era muito teimoso e determinado. Nesse final, ela não teve escolha a não ser concordar e transformar Kuririn em um androide. Agora, ele estava diante deles, aparentemente indiferente à transformação. Kuririn sorriu e se dirigiu a Goten. Você está certo, Goten. Eu me transformei em um androide. Você também sabe que o limite superior de nós, humanos, é muito baixo. É impossível se tornar tão forte quanto vocês, Saiyajins.
Suas palavras carregavam uma mistura de aceitação e pragmatismo. Ele reconheceu as limitações dos humanos em comparação aos Saiyajins, seu teto de poder inato era muito menor. Antes, para lidar com Cell, continuou Kuririn, eu tinha que encontrar uma maneira de ficar mais forte. Na verdade, não importa mais porque meus pensamentos e consciência não mudaram de forma alguma, é só que meu corpo ficou mais forte. Seu otimismo mascarava a dor que ele havia suportado durante a transformação. Era um sacrifício que ele havia feito pelo bem maior. Goten permaneceu em silêncio, sem saber o que dizer. Neste mundo em crise, a força importava. Se ele tivesse enfrentado a mesma situação que Kuririn, talvez ele tivesse feito a mesma escolha, se transformar em um androide ou esperar para morrer. E ele escolheria a transformação em vez de morrer impotente. O tópico agora deixou a atmosfera um pouco solene. Ok, não vamos insistir nisso, Kuririn mudou de assunto. Cell foi resolvido. A atmosfera aliviou, e ele continuou. Goten, o que vem a seguir para você? A resposta de Goten foi calma e resoluta. Treine e continue treinando. Como um transmigrador, ele entendia os perigos sempre presentes espreitando em seu mundo. Embora Cell tenha sido derrotado, oponentes mais fortes surgiram no horizonte. Majin Buu, que ainda não havia despertado, deuses da destruição que podiam destruir um universo em um instante. Anjos servindo como professores desses deuses, e os seres supremos como grande sacerdote Zeno. Mesmo com sua compreensão do Ultra Instinct Sign, ele permaneceu vulnerável aos olhos dos deuses da destruição. Eles poderiam obliterá-lo em um instante. Se ele quisesse controlar seu próprio destino, ele deveria ser forte, arrogantemente forte. Esse ponto tinha ficado bem claro desde que ele viajou para este mundo. Portanto, embora não houvesse ameaças imediatas no momento, ele não podia se dar ao luxo de interromper seu treinamento. Mas Cell já não foi facilmente morto por você? A pergunta confusa de Kuririn veio. Ele continuou. Agora que você está tão forte, você pode relaxar de verdade. E também sua idade é a hora certa para a escola. A preocupação de Kuririn era válida. Afinal, para um garoto de apenas 9 anos, mais a câmara do tempo hiperbólica, Goten estava obviamente sob muita pressão. Ele deveria estar na idade certa para aproveitar a vida despreocupada de sua infância. E agora que a crise na Terra havia sido aliviada, não havia necessidade de treinar tão desesperadamente. Ou será que Goten, como o resto dos Saiyajins, ama lutar? Kuririn murmurou para si mesmo. Certo, ele é filho de Goku afinal. Cell foi de fato eliminado, reconheceu Goten. Mas ainda há muitas pessoas fortes neste mundo. Cell era uma mera formiga comparado às verdadeiras potências que espreitam por aí. Cell é como uma formiga na frente dessas verdadeiras potências, enfatizou Goten. Claro, eu também. Seu tom calmo desmentia a urgência, a necessidade de estar pronto para quaisquer desafios que surgissem pela frente. O treinamento atual é apenas para evitar que os mesmos erros se repitam no futuro. Talvez o Kuririn e os outros não conseguissem compreender a existência de seres como deuses da destruição. Mas Goten sabia, não era uma questão de se eles apareceriam, era de quando eles apareceriam. Ouvindo as palavras de Goten, Kuririn caiu em pensamentos profundos. Ele realmente havia enfrentado inúmeras situações desesperadoras, um inimigo poderoso após o outro. A incerteza de quais inimigos ultrajantes poderiam surgir no futuro pesava muito em sua mente. Então o treinamento realmente não pode ser feito pela metade. Kuririn concluiu. As apostas eram altas demais para relaxar. Ok, eu vou voltar primeiro, Goten anunciou. Eu suponho que a mamãe esteja um pouco preocupada comigo. Com isso, ele desapareceu da Capsule Corp em um instante. A expressão de Kuririn ficou séria. Após 3 minutos inteiros de silêncio atordoado, ele se virou para Bulma com determinação. Bulma, por favor, continue a me transformar. Sua força atual parecia inadequada. Ele se recusava a ser tão desamparado quanto estava hoje. O sentimento de desamparo corroía, uma verdade desconfortável. Minha força atual ainda é muito fraca. Se houver inimigos mais fortes no futuro, não quero ficar tão indefeso quanto fiquei hoje. Bulma franziu a testa, lutando com a decisão. Após um momento de luta, ela sentiu. Esta terra realmente precisava da proteção de Goten e Kuririn. Ok, eu prometo. No Monte Paozu. Ah, Goten, o que diabos está acontecendo aqui? Faz menos de uma semana que você foi embora. Como você conseguiu crescer tanto? Você é realmente meu Goten? Xixi olhou para a figura transformada diante dela, sua descrença era evidente. Em menos de uma semana, Goten passou por uma transformação notável. Suas feições antes arredondadas ficaram mais nítidas, e ele ficou mais alto, meia cabeça mais alto para ser preciso. A gordura infantil e a inocência juvenil haviam desaparecido, substituídas por uma aparência mais angulosa e robusta. Claro que sou Goten. Goten coçou a cabeça sem jeito. Para lidar com Cell, passei 2 anos na Câmara do Tempo hiperbólica. Sua honestidade não deixou espaço para dissimulação. Xixi, sua mãe, ouvia atentamente. A Câmara do Tempo hiperbólica, ela repetiu. É a Câmara Mágica no Palácio dos Kami. Goku mencionou isso antes. Ouvi de Goku que o ambiente lá é muito ruim, e a comida não é boa. Você deve ter sofrido muito lá. O pensamento de seu filho pequeno suportando tais condições a angustiou. 8 anos atrás, Goku e Gohan também treinaram lá. Mas Goten, com apenas 7 anos de idade, passou 2 anos inteiros lá dentro. O pedágio mental e físico que ele pode ter sofrido pesou muito no coração de Xixi. Não é, nada mal. Goten a tranquilizou. Na verdade, não foi tão difícil.
E meu trabalho duro valeu a pena, Cell foi completamente eliminado. Goten respondeu com um sorriso. Xixi sorriu. Meu Goten é o melhor. Ela imaginou o orgulho de Goku e Gohan ao ver a força de Goten. Ok, Xixi declarou, você trabalhou duro na Câmara do Tempo. Agora deixe-me preparar uma comida deliciosa para você. Depois de falar, Xixi correu para preparar uma comida deliciosa para Goten. Capítulo 18. Cerca de meia hora depois, Xixi preparou uma mesa repleta de iguarias das montanhas e dos mares. Esses pratos eram iguarias do Monte Paozu, inatingíveis para aqueles que vivem em metrópoles comuns. A razão era simples, o Monte Paozu abrigava uma coleção de animais raros e exóticos. Pessoas comuns não ousavam pisar lá. Caçadores que se aventuravam em seu terreno perigoso corriam o risco de se tornarem presas de tigres dentes de sabre ou dinossauros. E então havia os lagartos gigantes, uma iguaria única encontrada apenas no Monte Paozu. Goten disse Xixi, limpando as mãos no avental. Você deve ter passado fome na Câmara do Tempo nos últimos 2 anos. Precisa comer mais. Sua preocupação maternal era evidente. Bem, obrigado, mãe. Goten respondeu, agradecido. Ele atacou a comida vorazmente. Inicialmente, quando ele transmigrou, os pratos desconhecidos o fizeram hesitar. Mas com o tempo, ele se acostumou com seus sabores. E eles eram deliciosos. As porções eram generosas, enchendo o estômago sem fundo de um Saiyajin. Logo, a mesa foi limpa por Goten sozinho. A comida na Câmara do Tempo hiperbólica tinha um gosto abismal, especialmente as refeições preparadas por ele mesmo. Agora, ele saboreava cada mordida. Após comer, Goten recuou para o Monte Paozu para retomar o treinamento. Como ele havia dito antes, o treinamento nunca deve cessar. Para evitar se tornar igual a Gohan, pego de surpresa e despreparado, ele precisava consolidar sua recém-descoberta Força Super Saiyajin 2. Dessa forma, a vida comum e confortável transcorria dia após dia. Num piscar de olhos, 2 meses se passaram. Goten permaneceu inabalável em seu comprometimento com o treinamento rigoroso. Ele não relaxou após derrotar Cell. Ele sabia que os inimigos que enfrentaria em seguida superariam em muito a força de Cell. Enquanto isso, no vale remoto e desolado da capital oriental, uma enorme nave espacial subterrânea estava escondida. Dentro de seus confins metálicos, várias figuras peculiares se reuniam. Diante delas estava um ovo gigante rosa ereto, um recipiente que selava o lendário Majin Buu. Nesse momento, uma luz roxa piscava constantemente no ovo gigante rosa. Babidi, o mago malévolo, dirigiu-se ao ovo com fervor. Hi, meu Majin Buu, acorde rápido. Babidi sussurrou enquanto acariciava o ovo. Depois de acordar, você pode me ajudar a governar este universo. A luz pulsante ao redor do ovo indicava que Majin Buu havia absorvido imensa energia. Pelo que parecia, o selo quebraria em breve, liberando a formidável criatura. A razão pela qual o ovo absorveu imensa energia foi resultado da batalha épica de 2 meses atrás. Embora não familiarizado com os combatentes, Babidi reconheceu o imenso poder que eles exerciam. Seus séculos de acumulação de energia empalideceram em comparação ao confronto recente. Agora, enquanto Majin Buu se mexia dentro do ovo, Babidi viu uma oportunidade. Eu posso tomar o controle do universo inteiro, ele declarou. Mate aquele caixinha arrogante e vingue meu pai. Mas um dos seguidores de Babidi teve uma ideia diferente. Babidi-sama, não há necessidade de esperar Majin Buu ressuscitar, interrompeu a voz confiante de um cara com orelhas longas e pele rosa. Esse cara era ninguém menos que o Rei Demônio da Bura. Como membro do reino demoníaco e um rei demônio, ele exalava autoconfiança e superioridade. Calha a boca. O descontentamento de Babidi era evidente. Tente dizer o mínimo de bobagem como essa para mim no futuro, ele alertou Dabura, ou eu farei de você a forragem de Majin Buu. Embora Dabura fosse forte, ele não conseguia governar o mundo. Reviver Majin Buu continuava sendo o caminho mais seguro para o poder. Sim, Babidi-sama. Dabura rapidamente assentiu com respeito. Não havia como ele desobedecer Babidi, pois ele estava totalmente sob o controle de Babidi. Enquanto ele tivesse quaisquer pensamentos que fossem contra a vontade de Babidi, eles seriam destruídos instantaneamente. Acorde rápido, meu Majin Buu. Babidi olhou mais uma vez para o ovo à sua frente. Goten continuou seu treinamento neste momento, sem saber da ameaça iminente. Ele não conseguia sentir a aura de caras como Babidi de jeito nenhum, porque eles faziam questão de esconder sua aura e geralmente ficavam dentro de suas naves espaciais. A maioria das coisas sobre coletar energia foram feitas por humanos controlados, portanto tornando impossível para Goten perceber sua presença. Zumbido estrondoso. Assim que Goten terminou seu treinamento e estava pronto para descansar, o som de um helicóptero foi ouvido, sinalizando uma reviravolta inesperada nos acontecimentos. Imediatamente depois, um helicóptero rosa se aproximou rapidamente da área. Goten olhou para cima sem levar a sério. A presença que se aproximava era fraca, um pouco mais forte do que pessoas comuns, mas não tão potente quanto a de Xixi. O helicóptero circulou acima da cabeça de Goten antes de finalmente pousar. O furacão criou uma onda de ar no chão, enquanto detritos e poeira se espalhavam. Uma figura familiar saiu. Videl? Como pode ser ela? A surpresa de Goten era evidente. Ele não esperava que Satã e sua filha estivessem entre os sobreviventes depois dos Jogos de Cell, 8 anos atrás. Apesar das crises que enfrentaram, eles de alguma forma conseguiram sobreviver. Ele não esperava que eles tivessem tanta sorte. Porque quando Cell deixou a Terra há 8 anos, ele matou muitos humanos e destruiu muitas cidades.
Não é de se admirar que Satã não tenha sido morto em tantas crises na série original Dragon Ball. Mesmo quando Majin Buu destruiu a Terra, quase todas as pessoas comuns na Terra morreram. Apenas aquele cara Satã sobreviveu por acaso. Enquanto Goten estava surpreso, Videl desceu do helicóptero. Ela se aproximou de Goten, seu propósito claro. Aparentemente, ela estava ali por ele. Capítulo 19. Goten segurava um pedaço de grama fofa na boca. Como estava exausto do treinamento, ele estava descansando contra uma pedra sob a sombra de uma árvore. A aparição repentina de Videl o pegou desprevenido. Embora ele a reconhecesse, afinal, ela era a esposa de Gohan na série original de Dragon Ball, sua presença aqui não fazia sentido. Porque dessa vez Gohan havia sido morto durante os Jogos de Cell, então não havia possibilidade dos dois se encontrarem. Entretanto, Videl realmente apareceu no Monte Paozu nessa época, o que o deixou um pouco confuso. Ele imaginou que a visita dela poderia ter algo a ver com o aviso severo que ele deu a Satã antes. Afinal, Satã era o pai de Videl, e na mente de Videl, ela sempre considerou seu pai como um super-herói e seu modelo. Ela não tinha dúvida sobre sua força. Então, as coisas que Goten disse 2 meses atrás sobre seu pai pareceram ter abalado o pai de Videl e causado muitos problemas à família. Você é o filho Goten? Videl caminhou até Goten e perguntou. Sua voz continha curiosidade e surpresa. Porque Goten, que foi visto ao vivo na TV antes, tinha olhos extremamente indiferentes. Naquela época, ele exalava uma intensidade ameaçadora. Agora ele parecia diferente, preguiçoso, quase. A aura assassina que antes se agarrava a ele havia se dissipado. Ele parecia um garoto bonito e preguiçoso da casa ao lado. O comportamento dele era muito diferente do que ela viu nas transmissões ao vivo anteriores. Eu sou Goten, ele respondeu, seu tom casual. O que posso fazer por você? Ele perguntou. Seu idiota. A voz de Videl estalou com raiva. Você percebe o dano que suas palavras causaram à reputação do meu pai 2 meses atrás? A propósito, ela continuou com o olhar firme. Meu pai é o Sr. Satã, o atual campeão mundial de luta. Esses últimos 2 meses foram um tormento para seu pai. Inúmeros repórteres da mídia e entrevistadores implacáveis se esforçaram para esmagar seus limites para fofocas. Esse incidente o envelheceu visivelmente. Ela queria confrontar Goten e buscar explicações já há algum tempo, mas era difícil localizá-lo. A frustração de Videl aumentou. Mesmo com seus contatos, ela teve que procurar incansavelmente por 2 meses inteiros antes de encontrar esse lugar remoto. Encontrar esse lugar remoto tinha sido extremamente desafiador e frustrante, e não parecia haver sinais de mais ninguém morando ali, exceto Goten. Então, você é a filha do Sr. Satã. Goten falou lentamente. O que você quer? Você está aqui para defender os atos desprezíveis do seu pai? O tom de Goten permaneceu preguiçoso, ele olhou para Videl e perguntou levemente, ou talvez você esteja aqui para me dar uma lição em nome dele? A confiança de Videl em seu pai beirava a adoração cega. Por que você incriminou meu pai antes? Ela exigiu. 8 anos atrás, foi meu pai quem derrotou Cell, nos garantindo 8 anos de paz. Ainda assim, só por causa de suas poucas palavras, todos questionaram meu pai. Videl disse indignada. Você entende o quão humilhante isso é para um campeão mundial de luta, para o salvador da humanidade. Embora ela também duvidasse de seu pai por quão bobo ele era às vezes para ela neste mundo, seu pai era a existência mais forte e isso era amplamente aceito. Mas só por causa da aparição anterior de Goten e do que ele disse, a situação mudou completamente agora. Ah? Goten estreitou os olhos ligeiramente. Ele se levantou e andou diretamente na frente de Videl. Os 2 anos de treinamento na Câmara do Tempo Hiperbólica o transformaram, tornando-o mais alto, mais imponente. Ele era quase tão grande quanto Videl. Afinal, as garotas em Dragon Ball eram relativamente pequenas, e os Saiyajins tinham a característica de surtos repentinos de crescimento. Como Gohan explicou a Piccolo na versão cinematográfica de Dragon Ball Super Heroes. Goku também passou de uma criança para um cara alto e bonito em apenas 3 anos quando era jovem. Enquadrado, você disse? A palavra que você usou é lamentavelmente imprecisa. Vamos ser honestos, retrucou Goten com as habilidades medíocres do seu pai. Você realmente acha que ele pode lutar contra Cell, que poderia facilmente destruir o planeta? Para alguém como ele, continuou Goten, Cell seria capaz de esmagá-lo até virar pasta de carne com um dedo. Deixe-me esclarecê-lo, ele continuou, 8 anos atrás, foram Sengoku e Sengohan que lutaram contra Cell, meu pai e meu irmão. Suas palavras pairavam pesadamente no ar. Eles sacrificaram suas vidas, a voz de Goten suavizou, para garantir essa frágil paz que desfrutávamos. No entanto, a glória que eles conquistaram com seu sangue foi desprezivelmente usurpada por Satã. Nojento, ele cuspiu. Você não acha isso repreensível? Os olhos de Goten se estreitaram. E se seu pai era realmente tão poderoso, por que ele quase se molhou quando me enfrentou? Se ele realmente derrotou Cell, por que ele não ousou soltar um pio na minha presença? O cérebro, concluiu ele, foi feito para ser usado. Não é uma mera decoração. Use seu cérebro e pense sobre isso. O tom preguiçoso de Goten assumiu um toque de indiferença. Videl, normalmente perspicaz, se viu completamente perplexa. Ela não esperava estar tão confusa agora. Ela ingenuamente acreditou que seu pai, Satã, poderia derrotar Cell e salvar o mundo. Era a maior piada. Isso. Videl hesitou, seu olhar fixo na postura condescendente de Goten e ouvindo seu tom indiferente, ela se sentiu em silêncio. Se seu pai realmente possuía força para aniquilar Cell,
Por que ele tremeu de medo diante daquele simples garoto? A humilhação ocorreu globalmente, e todos viram a cena claramente. Para um campeão mundial de luta e salvador, tamanha vergonha e humilhação eram insuportáveis. A mente de Videl correu. Pensando bem, ela nunca tinha visto seu pai treinar diligentemente. Ele tinha sido muito preguiçoso todos esses anos. Se foi como Goten alegou, foram seu pai e irmão, Sengoku e Sengohan, que enfrentaram Cell. Impossível. O tempo todo ela pensou que seu pai era forte. Ele era o herói em seu coração, o salvador do mundo. Como isso é possível? No entanto, naquele momento sua crença inabalável desmoronou. Capítulo 20. Videl ficou incrédulo. Isso é impossível. Como meu pai pode ser uma pessoa assim? Ela questionou, sua voz quase um sussurro. Embora ela quisesse acreditar nas palavras de Goten, a realidade era difícil de aceitar. A crença que ela tinha mantido por mais de uma década estava agora desmoronando, deixando-a em um estado de descrença. Goten, percebendo a luta dela, decidiu demonstrar seu poder. Olhe com cuidado. Ele disse calmamente, e uma bola de energia instantaneamente se condensou na palma de sua mão. Com um movimento rápido, ele disparou em direção a uma montanha em frente a eles. Estrondo. Acompanhado por uma explosão violenta, o pico da montanha imediatamente se transformou em pó, deixando Videl pasmo. Você acha que seu pai tem esse tipo de poder? Goten perguntou. Videl ficou surpresa. Ela não tinha visto claramente como a montanha explodiu. Goten nem sequer tocou na montanha. De acordo com as palavras do pai, isso era definitivamente algum tipo de farsa. Você usou algum truque agora mesmo? Ela perguntou inocentemente, ecoando a crença do pai de que qualquer coisa inexplicável pela ciência deve ser um truque. Goten balançou a cabeça desamparadamente. Então seu corpo saltou levemente, e ele desapareceu diretamente em um fluxo de luz. Parecia que apresentar esse tipo de coisa para Videl era simplesmente como tocar flauta para a vaca. Ah! Videl ficou estupefato. Aquele Goten, ele pode voar? Ele desapareceu na frente dela em um instante. Isso também é um truque? Não, absolutamente impossível. Isso não deveria ser um truque. Droga! Preciso encontrá-lo e ver que mistérios você tem. Videl cerrou os punhos com força e disse com os dentes cerrados. Goten havia despertado uma curiosidade em Videl que ela não conseguia ignorar. Ela estava determinada a entendê-lo melhor, mas por enquanto, ele havia desaparecido de sua vista. Sem outra opção, ela deixou Monte Pauzua em seu helicóptero, jurando encontrar Goten novamente um dia e desvendar o mistério que o cerca. Conforme os dias se transformavam em semanas, Goten se viu em um raro estado de tranquilidade. Videl não o perseguiu, e nem mesmo Kuririn o visitou. Durante esse tempo a força de Goten se estabilizou, atingindo o nível médio de um Super Saiyajin 2. Ele estava confiante de que se enfrentasse Cell com todos os seus poderes agora, poderia derrotá-lo facilmente sem recorrer ao instinto superior. Enquanto estava absorto no treinamento, Goten de repente sentiu assinaturas de Ki desconhecidas se aproximando da Terra. Essas assinaturas de Ki eram mais fortes do que as dos terráqueos comuns e estavam se aproximando rapidamente. Quem poderia ser? Goten se perguntou em voz alta. As assinaturas de Ki não eram particularmente fortes, mas pareciam estranhamente familiares. Sentindo a aproximação deles, Goten interrompeu seu treinamento. Ele sentiu que essas assinaturas de Ki estavam se aproximando de sua localização rapidamente. O alvo deles talvez fosse ele mesmo? Sentindo a aproximação deles, Goten decidiu ficar parado e esperar. Depois de alguns segundos, ele confirmou que essas pessoas estavam obviamente aqui por ele. 10 minutos depois, uma sombra enorme apareceu no céu, acompanhada por um som ensurdecedor, diferente de tudo que o helicóptero da Videl poderia produzir. A sombra engolfou o céu e em segundos pousou na frente de Goten. Era uma nave espacial galáctica, surpreendentemente similar àquelas naves espaciais da Legião de Freeza. Poderia ser a nave espacial da Legião de Freeza? Goten refletiu, mas ele rapidamente descartou a ideia. O poder desses caras é muito fraco. O poder desses novatos era muito fraco para ser de Freeza, e além disso, Freeza havia sido derrotado por Trunks do futuro. Além disso, o poder de luta de Freeza era de pelo menos 100 milhões, um nível que esses novatos não poderiam alcançar. Justo quando Goten estava pensando, a escotilha da nave galáctica se abriu, e um grupo de pessoas surgiu, alinhando-se ordenadamente em duas fileiras. Os sujeitos eram claramente soldados galácticos. Um homem idoso com cabelos grisalhos e um único olho, vestindo o antigo uniforme de combate da Legião de Freeza, saiu lentamente da nave espacial. Goten o reconheceu imediatamente. Paragus, ele murmurou para si mesmo, surpreso. Era o pai de Brawls, Paragus. Paragus se aproximou de Goten e colocou a mão direita em seu peito em um gesto de respeito, uma saudação tradicional Saiyajin aos fortes. Olá, San Goten-san, permita-me apresentar-me, meu nome é Paragus. Ele cumprimentou educadamente. No entanto, seus olhos tinham um olhar implacável e sombrio. Era um lembrete gritante da ferocidade inerente a um Saiyajin puro. Esse cara, como ele me encontrou? Risquei isso, como diabos ele me conhece? Goten pensou intrigado. Ele era relativamente desconhecido na Terra até sua batalha com Cell 2 meses atrás. Foi também por causa daquela batalha com Cell que ele era conhecido por todas as pessoas na Terra. E até onde ele sabia, Paragus e Brawls residiam na Galáxia do Sul. A Galáxia do Norte e a Galáxia do Sul estavam em dois extremos. Era surpreendente que Paragus tivesse conseguido localizá-lo na Terra na Galáxia do Norte em tão pouco tempo.
Além disso, ele não esperava que ele fosse tão bem informado e o encontrasse em apenas 2 meses após a batalha com Cell. Goten respondeu com um ar indiferente: sua identidade não me diz respeito. O que eu quero saber é por que você está aqui na Terra. O que você tem a ver comigo? Ele fez uma pausa por um momento antes de acrescentar: se suas razões não forem satisfatórias, não hesitarei em fazer você ir embora. O interesse de Goten em Paragus era mínimo. No entanto, quando se tratava do filho de Paragus, Brawls, a curiosidade de Goten foi despertada. Brawls era um Saiyan lendário puro, e esse fato por si só foi o suficiente para intrigar Goten.